Olá, pessoal. Vamos então trabalhar os nossos estudos de caso, nossas questões específicas. Vocês não vão ficar preocupados com as questões. Ah, essa questão não cai. Não, não é isso. O que a gente vai ver aqui é a estruturação. Toda vez que a gente trabalha a questão específica, o que a banca espera da gente dentro dos critérios avaliativos dela, tá? Então, a estruturação. Essa é a primeira preocupação. Ah, aqui eu não fiquei preocupada com o máximo de linhas, também não. Por quê? Porque a minha ideia era usar o espaço, trabalhar estruturas, enriquecer a construção de informação para que você, na hora da prova, possa fazer escolhas. Então, você vai escrever dentro do espaço certinho, sem nenhum problema, sem nenhum sofrimento, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. De fato, agora sim, a gente não vai enfrentar questão difícil, tá certo? Questão específica não é difícil. O que tem que saber é como escrever para não ficar fazendo mera reprodução de lei, tá? Porque é o que eu falei para vocês. Muita gente vai saber o assunto que está nessas questões e naturalmente que estará na sua prova. Vai saber mesmo, porque a prova discursiva não é difícil. Para parte específica não. Só que nem todo mundo vai ter a mesma nota e a gente precisa entender por que alguns têm nota máxima e outros não, tá bom? Perfeito? Então vamos trabalhando em cima do que nós temos. Aqui a gente tem um estudo de caso. Antes de a gente ficar lendo o estudo de caso, a gente primeiro observa o comando da questão. Né? A banca pode comandar aqui de uma forma mais direta, tá vendo? Ou ela pode comandar por itens temáticos, tá vendo? Como você tem aqui, tá? Tanto faz, tudo é texto corrido, tá, gente? A gente não vai separar nada por itens. Ela comanda por itens, mas tudo é texto corrido, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. A banca diz assim: em relação às teorias da pena, diferencia a teoria da prevenção geral da teoria da prevenção especial, explicando as finalidades e as subdivisões de ambas em cotejo com esse caso concreto narrado. Então aqui nós temos, a banca está pedindo aqui uma das teorias da área do direito penal, não é? A gente vai mostrar como, quando a banca trabalha com dois institutos, sejam eles quais forem, tá certo? As bancas gostam muito de trabalhar em cima assim, diferencia uma coisa de outra. Então, quando a banca trabalha com dois institutos e ela pede a diferença, como que a gente se comporta? Tá bom? Pra gente trabalhar. Você veja que aqui a gente não vai ter lei, né? Esse aqui é um aspecto doutrinário. Mas como é que a gente vai se comportar pra gente fazer a construção? Perfeito? Então vamos mais. E aqui, antes desse comando, existe um caso pra gente analisar, pra gente estudar. Mesmo que a banca não pedisse pra gente cotejar, quer dizer, que a gente comparar essas teorias com o caso, a gente teria que usar, tá, gente? Porque o caso, a banca dá o caso pra gente e a gente tem que ver em que momento a gente pode usar o caso. Às vezes o caso não é aproveitado em todos os itens, normal, certo? Que isso aconteça. Às vezes é aproveitado, tá? Mas um item ou no outro ele é aproveitado. Você pode aproveitar para comentar logo depois de um item teórico, comentar. Você pode comentar o final, né, tirar uma conclusão a partir do próprio caso. Mas vamos lá. Aqui a gente tem o caso, né, do Delmore aqui, um turista escocês que ingressou em um parque nacional brasileiro com a finalidade de visitar o local, realizar uma longa caminhada. Logo na entrada do parque, o turista foi avisado pelo segurança do local que deveria ler as informações constantes em uma grande placa, que também se encontrava na entrada, a respeito das condutas permitidas e proibidas no parque. Quer dizer, o cara é turista escocês, ele é convidado a ler em português uma grande placa. Parece, a gente não sabe se é em português como é que tá, né? Mas vamos lá. As informações inseridas na placa estavam redigidas em português. Dentre as informações constava que no interior de todo o parque estava proibido fumar. Após caminhar toda a tarde, o turista decidiu fazer uma pausa e escolher um local isolado do parque para desjejuar. Depois de finalizada a refeição, o turista fumou um cigarro, jogou os restos do cigarro no chão e continuou sua expedição. Quer dizer, não podia fumar, mas o cara talvez não lesse português e tal. A bituca do cigarro descartado por John permaneceu acesa, né, ocasionando um grande incêndio na área de vegetação do parque, gerando impactos ambientais de grande monta. Ao tomar conhecimento das causas da ocorrência, o turista restou amplamente dominado pela melancolia e pesaroso realizou doação à Fazenda Pública Nacional de valores significativos, a título de reparação pelo incêndio. Apesar disso, John foi investigado, né? Então aqui processo normal, investigado. Vamos lá. Peraí. Ele foi investigado, processado criminalmente pelo ato, sendo ao fim condenado por incêndio ambiental culposo.
caso que foi amplamente noticiado pela imprensa local. E aí a banca aproveitou esse caso e diz assim, em relação às teorias da pena, diferencia a teoria da prevenção geral da teoria da prevenção especial, né? Aí explicar as finalidades, subdivisões e cotejar com o caso. Então vamos lá. Quando a banca fala a palavra diferença, tá? Então tome cuidado com isso aqui. Diferença, né? Distinção, obviamente, relação, certo? Então, vamos lá, diferença, relação, distinção. As duas primeiras expressões são sinônimas, né? A última não. A última não. De qualquer maneira, uma distinção, uma diferença e uma relação é sempre feita entre o Instituto X e outro instituto que vamos aqui denominar Y. Certo? Perfeito. Qual é o primeiro erro comum no concurso público? O aluno não distinguir X de Y, não diferenciar X de Y e relacionar X com Y. O aluno explicar Y, X e explicar Y. Tá? Ele faz isso aqui. E quando o aluno explica X e explica Y, ele não está exatamente estabelecendo uma diferença ou uma relação. Ele está trabalhando com um conceito. Ele fala de um e de outro e presume que se compreendeu a diferença. Esse é o principal erro. 90% dos candidatos vão cometer esse erro, serão punidos. Ah, mas no padrão de resposta sim. Padrão de resposta não é discursiva. Lamento dizer, padrão de resposta é orientação de conteúdo para o examinador que está ali, né, possa corrigir com uma linguagem só. Seja esse examinador especializado, não seja especializado, tá? Então o padrão é isso, é uma orientação. O padrão é orientação também para recurso administrativo, para isso. Padrão nunca foi redação. Então esqueçam, tá? Chave de resposta, padrão de resposta, nada disso. Perfeito? Então quando a banca trouxer, primeira dica para você, quando a banca trouxer distinção, diferença e relação, essas palavras aqui deverão aparecer. Elas podem aparecer em forma de verbo, tá? Distinguem-se, diferenciam-se, relacionam-se. Pode aparecer em forma de adjetivo, tá certo? Por exemplo, ela está relacionado, né? Relacionado. Não tem problema, mas elas precisam aparecer. Por quê? Porque a primeira nota que eu perco em concurso é a nota de precisão, quando eu não trabalho com precisão. Então já por aí vocês já podem ver que as bancas, quando querem eliminar, elas são hábeis no processo de eliminação. Por isso que eu falei com vocês, as questões não precisam ser difíceis, elas são fáceis. Mas eu preciso ter o quê? Ter maldade, ter uma noção, trabalhar com muita precisão temática, que é a base do concurso público nas provas discursivas de conhecimento específico. Por isso que eu falei que não é difícil. Você tendo a informação certinha, você vai para a prova com grande capacidade de tirar nota de excelência. Eu sempre sei que aqui vai sair aluno com nota alta, tá? Olha que eu tô começando a aula, ninguém escreveu, tá bom? Então, vamos lá. Aí você vem, ó, como é que você vai fazer então para trazer a diferença sem entrar em conceito, prof? Porque para mim, na hora que eu vou diferenciar, eu tenho que falar do que é. Calma, eu vou te ajudar. Isto a esclarecer que as teorias da prevenção geral e especial diferenciam-se. Aqui já matou o que a banca precisa. Já matou a primeira punição que a banca ia te dar. Veja que você vai explicar uma por uma, vai entrar no conceito de uma por uma, mas você já trouxe a palavra diferenciar aqui. E é isso. Você vai encontrar um ponto de diferença e depois você vai trabalhar livremente, tá? Então, diferenciam-se a partir da ideia de se compreender a pena como meio de prevenção da prática de novos delitos, o que tem por alvo os seguintes sujeitos: a sociedade como um todo na prevenção geral ou apenas o indivíduo autor do delito na prevenção especial. Certo? Veja que interessante, né? O que a gente fez aqui? Trouxe a palavra diferenciar. Então você precisa trazer essa palavra para o texto. Geralmente aquilo que está como substantivo vem na forma de verbo. A diferença vem... Tal coisa se diferencia da outra, principalmente pelo aspecto X. Tal instituto X se diferencia de Y pelo aspecto X. Tá? Principalmente por esse aspecto. É isso que você fez. Então você entra aqui com o aspecto introdutório para depois você tratar da diferença. Tá bom? Certo? E aí, como o tema é aberto, eu posso estruturar agora da minha forma. Né? A banca não colocou por itens, então eu posso estruturar da minha forma. Ó.
A teoria da prevenção geral recai sobre a sociedade. Ponto. Calma. Ela pode ser classificada em negativa ou positiva, suas classificações, né, suas subdivisões. A negativa consiste na prevenção por intimidação, ou seja, vamos demarcar isso aqui, visa infundir temor aos possíveis delinquentes, visando, que ficou visando, né? Vou colocar aqui objetivando. Objetivando afastá-los da prática delitiva. Já a positiva, integradora, né? Objetiva, tudo bem aqui, incutir na sociedade a necessidade de respeito a valores, ou seja, novamente, reforça a eficácia das normas. Calma. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Aqui aconteceu um aspecto super importante. O texto que vocês produzem é sempre uma dissertação. Mas eu não estou falando sobre atualidades, mas é dissertação. Porque o que é dissertar? Dissertar é esclarecer. A dissertação é meu compromisso com o esclarecimento, certo? A argumentação é meu compromisso com a defesa do ponto de vista. Tudo bem? Certinho? Ok? Joia! Então, a partir disso, o que eu tenho? Pessoal, eu vou trabalhar a teoria, mas vou sempre me preocupar em traduzir essa teoria. Ou seja, né? Ou vou usar isto é. Certo? Então, eu vou usar ou seja, entre vírgulas, sempre entre vírgulas, tá? Ou isto é. Quero explicar melhor no outro período, então eu vou lançar ponto final, ó. Em outros termos, vírgula, isso quer dizer, ou isso significa, certo? Ou, ponto, em outras palavras, isso significa. Estes recursos aqui são importantíssimos numa prova discursiva. Por quê? Porque eles vão transformar aquilo que é mera lei, que é mera repetição da lei que a banca não aceita, eles vão transformar isso em texto, que é dissertação, é esclarecimento. Então você traz aquilo que, por exemplo, uma lei, uma doutrina, né, uma teoria diz, mas aproveita para reescrever com suas próprias palavras, se você tiver espaço no texto para isso. Tá bom? Isso é muito positivo, certo? Não vai dar, Júlia, não tem espaço. Então você vai partir para a aplicação prática. Veio a teoria, você pode partir para o caso em tela. No caso, nós temos um estudo de caso, né, que é subjacente à questão. Mas se a gente não tiver o estudo de caso, o que a gente pode, ou o estudo de caso não suportar, não é? O que a gente pode fazer? Olha só, criar uma situação prática. Então a gente pode falar isso aqui também, ó, ponto em termos práticos, né? Se ocorre, e aí você traz uma situação ali e qual é a conduta, qual é o enquadramento dentro da teoria que você disse, tá bom? Certinho? Em termos práticos, ou, por exemplo, também pode ser, por exemplo, no caso em que o agente pratique tal coisa, entendeu? Então, é o que você vai fazer. Sempre assim, tá? Com essa visão de mundo. Sempre reescrever melhor. Esse é o primeiro dado que você tem aqui, ó. A teoria da prevenção geral recai sobre a sociedade, ponto. Ela pode ser classificada em negativa ou positiva. Aí vai você explicar a negativa. A negativa consiste na prevenção por intimidação. Apareceu aspas aqui porque de repente é um nome, uma categoria ou um termo cunhado de algum outro autor. Então você trouxe para aqui. Aí você vai explicar, ou seja, visa infundir temor aos possíveis delinquentes, tá? Mas, Júnior, prevenção por intimidação já estava na cara que seria isso. Gente, a gente nunca tem esse tipo de julgamento em concurso. Em concurso a gente procura, mesmo tendo uma explicação muito simples, a gente procura reexplicar aquilo em busca da elucidação. Sempre que a elucidação é você jogar luz, aprofundar ali o esclarecimento. Tranquilo? Certinho? Aí, quer dizer, explicou isso aqui. Já positivo, integrador, objetivo, incutir na sociedade a necessidade de respeito a valores. Isto é, ou seja, reforça a ideia de eficácia das normas. Então, veja, só de você colocar isso aqui,
Às vezes você não está nem explicando muita coisa, às vezes o espaço que você tem é tão pequeno que você só pode colocar uma expressão, mas a banca entende. Ela entende a intenção de traduzir a lei. Ela entende a intenção de você dissertar, tá bom? E agora sim você vai aplicar o caso ou trazer aqui para mim uma situação prática, né, em termos práticos, uma situação exemplificativa, que é sempre muito importante para você dar corpo, né, à teoria e traduzir a teoria de uma forma mais legitimada, mais cheia de credibilidade, tá bom? Assim, no caso em tela, a pena aplicada ao turista tem como finalidade, não é? Veja que o turista ele foi condenado ali por um crime na forma culposa, né? Então, tem como finalidade, a partir da ideia de intimidação de reforço de valores, fazer com que a sociedade evite a delinquência e tome, nesse sentido, os necessários cuidados ambientais. Então, quer dizer, a teoria da prevenção geral, ela usa, né, aquele exemplo que aconteceu para criar ali, né, uma visão da sociedade de ter que respeitar valores, ter que respeitar a lei, né? Então você mostrou aqui como que isso acontece com base no caso acima. Veja que nem apareceu o nome da personagem não, ó. A plena aplicada ao turista, tem como finalidade o quê? Fazer com que a sociedade evite a delinquência, que ela pense, que ela tome os cuidados necessários, né, para evitar dano ambiental. É isso. Tudo bem? Então, show. Pegaram já a primeira questão, o primeiro aspecto, né, na hora de fazer a construção do parágrafo. Segundo aspecto importantíssimo, se não fizer, teremos problema. Por quê? Porque se a banca quer uma dissertação, não é, haverá fatores de textualidade ali dentro. E um dos fatores de textualidade, gente, a gente tem lá a intencionalidade, não é? A gente tem vários fatores, a gente tem a coerência, mas a gente tem também a coesão. A informatividade é fator de textualidade, né? Todos os fatores de textualidade são cobrados aqui no concurso. E nós temos a coesão. Ora, o que é coesão? Eu estou aqui no período X, vou para um período Y, mas eu não posso ir de X para Y de nada, por nada, assim, à toa. Eu tenho que ter um meio de ligação entre essas orações. Então eu preciso construir em Y, no espaço de Y, algum elemento que se aproxime de X. E se eu for de Y para Z, eu teria que construir algum elemento aqui que se aproxime de Y. Ou seja, que mantenha o texto na forma de tecido, tá? Ou seja, tanto que texto vem de tecido, na forma de uma costura, né? Com todos os seus liames ali bem emendados, tá bom? Então o que acontece? Para isso acontecer, eu vou precisar usar mais ponto final. Então, em vez de eu sair enumerando coisas assim, sem perder de vista, não, eu vou trabalhar com calma, trazendo um aspecto, né, devagar para quase cada situação. E vou criando os pontos de costura. Então, olha só, a teoria geral da prevenção geral recai sobre a sociedade, ponto. Ela pode ser classificada em negativa ou positiva. É claro que aqui não é a sociedade, a teoria da prevenção geral, esse ela gera uma certa ambiguidade, mas não tem tanto problema assim nesse tipo de prova, a banca é um pouco mais tranquila, tá? Então ela pode ser classificada em negativa ou positiva. Calma, ponto. A negativa você vai explicar primeiro. O que ela faz? A positiva, o que ela faz? Certo? Perfeito? E aí você vai concluir, olha só, assim, no caso em tela, você vai concluir com base na aplicação prática. Tudo bem? Então assim funciona. Vou mostrar mais, ó. A teoria da prevenção especial por seu turno, ou seja, por sua vez, porque eu saí de uma e vou para outra, então eu vou virar o turno, não é? Consiste na atuação da pena sobre o autor do delito, para prevenir futuras ocorrências. Tal prevenção, olha aqui, tá vendo, ó? Olha só o nexo de coesão. Pode ser negativa, isto é, você vai explicar. Existe uma neutralização daquele que praticou a infração penal. E aqui veja que entre parênteses apareceu uma exemplificação, tá? Dessa forma de neutralização da pessoa que pratica a infração penal, seja pena de prisão ou outras sanções. Então veja que aqui você coloca exemplo. Então, quer dizer, isso acontece a fim de intimidá-lo e com efeito evitar a sua reincidência. Ela pode também ser positiva, a partir da compreensão de que a missão da pena consiste unicamente em fazer com que o autor desista de cometer futuros delitos, após ser devidamente ressocializado. Ponto. Em ambas as hipóteses, no caso em tela,
A pena aplicada ao turista visa evitar que ele mesmo pratique futuros delitos. Essa é a ideia, tá? Tanto positivo quanto negativo. A pena vai evitar que ele pratique futuros delitos. Perfeito? Então perceba aqui, né? Olha só, a gente tem, tá vendo? Olha só a menção à aplicação prática, no caso em tela, né? Nós temos aqui recurso de coesão acontecendo. Então você tem que criar essas oportunidades. Não adianta eu entregar um texto e aí vem a nota e de repente a banca está me tirando ponto por questões ligadas à textualidade, questão de coesão, por exemplo. E eu tô chateado porque tá tudo ali, todo o conteúdo tá batendo com o padrão de resposta. Aí o que eu vou fazer? Inocentemente vou gastar dinheiro na fase recursal, né? Tem professor que vai falar, olha, foi complicado porque a redação não é boa, a redação não tá respeitando o critério que a banca trouxe, né? Tem pessoa que não, e tem aluno que vai aceitar e tem aluno que não, né? Essa fase de pressão ali na fase recursal é uma fase horrorosa, mas você vai ver que se trata de uma situação, né, bastante comum, acontece muito e a gente tem que sair fora dessas ciladas, tá bom? Vamos lá. Aqui que tá pedindo aqui, ó, sobre esse tema. Diferencie os tipos objetivos de concussão e de corrupção passiva e aponte a forma de consumação de ambos os crimes. Depois responda se a prisão em flagrante praticada no caso narrado no enunciado foi adequada e fundamente. Vamos ver? Marcos, determinado funcionário público em razão de sua função, exigiu vantagem indevida a Tadeu, empresário do ramo farmacêutico em Anápolis, em Goiás. Todavia, 10 dias após da exigência, no momento em que foi receber o dinheiro das mãos de Tadeu, Marcos foi surpreendido e preso em flagrante pela Polícia Civil, deixando de oferir a desejada vantagem. Então, sobre o tema, vamos lá. A banca pediu para diferenciar, né? Olha, cumpre considerar que concussão e corrupção passiva são crimes que se diferenciam tanto na conduta do agente quanto nas consequências jurídicas. Então, você trouxe o ponto de diferenciação. Já fazendo isso aqui, você já sabe que você está na frente de muita gente, né? Agora, você pode falar sobre cada um. No crime de concussão, o autor exige para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, né? Aí a banca pergunta sobre a forma de consumação do crime. Consuma-se o crime de concussão com simples exigência do sujeito ativo, ou seja, reescrita, no momento em que o sujeito ativo toma posse do conhecimento do conteúdo. A concussão é delito formal e consuma-se com a mera imposição do pagamento devido, não se exigindo o consentimento da pessoa que a sofre, nem sequer a consecução do fim visado pelo agente. E depois vem, ó, já a corrupção passiva difere do delito de construção, pois seus valores nucleares são solicitar, receber, aceitar. Tá sob aspas porque você tirou lá do Código Penal. Nesse caso, o autor solicita ou recebe para si, quer dizer, você explicando melhor, ó. Tá vendo? Nesse caso, o autor solicita ou recebe para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceita a promessa de tal vantagem. Então, explicou aqui a corrupção vazia no geral, né? Perceba que a pessoa quer render. Então ele diz aqui, ó, corrupção passiva é a forma de consumação, né? Consuma-se instantaneamente, isto é, com simples solicitação indevida, né, do indevido recebimento desta e com aceitação da mera promessa daquela. Para a tipificação dessa infração penal, né, é relevante que o ato funcional venha a ser praticado ou não em decorrência da propina. Se a corrupção se der pelos verbos, olha só, você trazendo para o mundo prático, se ela se der pelos verbos receber e aceitar, sua consumação se dá com recebimento ou com a manifestação do aceite da proposta. Quer dizer, você pressupondo situações. Isso que a gente chama de aplicação prática. Tá bom? E a última, a banca perguntou, responda se a prisão em flagrante praticada no caso narrado foi enunciado adequada e fundamente. Então nós temos aqui, ó. Em caso de crime formal, quanto ao resultado, a prisão em flagrante deve ocorrer no momento da demanda da vantagem devida, no momento da consumação do crime, e não por ocasião do recebimento da vantagem, em que há o mero exaurimento do delito.
Assim, considerando o caso em análise, a prisão em flagrante só poderia se efetivar se Marcos fosse flagrado consumando o delito ou logo após tê-lo consumado. Na ocasião, ele demandou uma vantagem, mas sua realização se deu somente 10 dias após consulta, tornando inviável lavrar a prisão em flagrante por ocasião do exaurimento do resultado. Então perceba que o que a gente vai fazer é manter a fidelidade ao termo máximo que a gente puder. Na construção dessa manutenção, a gente tem que observar que a gente tem que reescrever, a gente tem que fazer aplicação prática. É isso, tá, gente? Então vou pegar aqui agora com item temático, tá certo? Item temático, a banca diz assim: aponte 3 diferenças entre o contrato administrativo e o convênio. Segundo item, defesa da implantação do convênio em detrimento da implantação do contrato. Então veja que a banca está quase te entregando a questão, né? E a questão diz assim: em uma reunião departamental foi discutida a necessidade de implantar um sistema jurídico para regulamentar as práticas e as entidades, né, da administração pública. Da administração pública A, da qual você é funcionário. E a entidade privada sem fins lucrativos B. Destaca-se que o objetivo do instrumento jurídico deveria pautar-se na ideia de que os participantes desejam o bem comum, não sendo admitida vantagem, né, outra que não seja o objeto. Entre os possíveis instrumentos jurídicos foram cogitados a implantação de um contrato administrativo ou um convênio. Você, ao contrário de uma parte dos funcionários, optou pela implantação de um convênio. Então a banca te pede para você, diante dessa divergência de opiniões, para você estudar exatamente a diferença entre contrato e convênio e a defesa da implantação de um convênio, né, em detrimento da implantação de um contrato. Então, bem que a banca já está ditando para o seu caminho. E aí você vem e diz aqui, ó: a principal diferença entre convênio e contrato é a finalidade a qual submetem as empresas. Então, a principal diferença está na finalidade, convênio e contrato. Enquanto o convênio é um compromisso firmado para repassar determinada quantidade de recursos a uma instituição de qualquer esfera do governo ou a uma entidade privada sem fins lucrativos, ou ajuste entre órgãos e entidades de administração pública e particulares, né? Perdi, gente, ó. Enquanto o convênio é um compromisso firmado para repassar determinada quantidade de recursos a uma instituição qualquer da esfera do governo ou uma entidade privada sem fins lucrativos, o contrato administrativo trata, veja que não é trata-se, ele trata de qualquer outro ajuste entre órgão e entidade da administração pública. Então veja que explicou um, explicou outro, mas primeiro fez o quê? Primeiro trabalhou a ideia da diferença, tá bom? E aqui nós temos: aponte 3 diferenças entre contrato e convênio. 3 diferenças, ó. No convênio, não há previsão de vantagem de nenhum dos participantes, né? Ao passo que no contrato as relações são pautadas por meio do acordo de recebimento de remuneração para os serviços prestados. Show! Outro fator diferenciador é o objetivo de cada instrumento jurídico. O convênio prioriza os objetivos institucionais comuns às empresas, ao passo que no contrato administrativo os objetivos são particulares. Então, quer dizer, você já tinha aqui uma diferença, aqui outra. De posse disso, opina-se pelo convênio como o melhor instrumento jurídico a ser firmado entre as empresas devido à natureza das instituições, uma entidade da administração pública federal e outra entidade privada sem fins lucrativos. Ponto. Já poderia parar aqui. Mas vamos lá. Eleger o convênio da necessidade de escolha quanto à necessidade de liberdade, da liberdade quanto à escolha da Constituição, ou seja, do contrato. Essa modalidade não há necessidade de vínculo operacional firmado em contrato. Então perceba que o melhor instrumento jurídico que diz aqui para chamar atenção é o convênio, tá? Então o convênio é que dá liberdade quanto à escolha da continuação, não o contrato. Nessa modalidade há vínculo, né? Ou seja, no contrato há vínculo obrigacional firmado em contrato. Então você tem que ter ali o direito das partes, tá bom? Então perceba que aquela ideia de diferença apareceu para a gente firmar
e cada um conceito aparecendo em separado. Vamos mais? E aí temos o seguinte caso, né? Eu vou ver quem está pedindo, ó. Tomando-se o caso supramencionado, discorra sobre aspectos que tratam das hipóteses de acumulação de cargos admitidos pela Constituição Federal e o exercício do mandato eletivo pelo servidor público. Questão fácil. Vamos lá? Eduardo acumulava licitamente 2 cargos públicos de provimento efetivo. Era procurador da Fazenda Nacional e professor da Universidade Estadual da Paraíba, quando foi eleito vereador na cidade de João Pessoa. Tomando-se o caso supramencionado, discorra sobre os aspectos que tratam das hipóteses de acumulação de cargos admitidos pela Constituição. O exercício do mandato eletivo pelo servidor público. Então vamos lá. Se você não quiser começar com essas expressões, ó, instanalizar, importa, esclarecer, né? Cumpre, observar. Certo? Isso aqui, gente, são formas verbais que te ajudam a construir texto de uma forma mais simples, tá? Insta quer dizer importa, insta, importa. Certo? Então nós temos aqui, ó. Trata-se de análise de viabilidade jurídica de acumulação de cargos por servidor público que já acumula licitamente 2 e pretende exercer cargo eletivo de vereança. Salienta-se de início que a Constituição Federal, em regra, veda a acumulação de cargos. Então, olha só, a regra. Aí você vai explicar melhor. Em outras palavras, segundo a CF 88, agora eu posso usar a sigla, tá vendo? A proibição de acumular estende-se a empregos, a funções e abrangentes autarquias, fundações, parará. Aqui vocês viram que eu usei a parentização para colocar o dispositivo, que de repente não cabe no meu espaço. Aí eu uso a parentização para isso. Não precisa ser tão detalhado assim, né, gente? Não precisa. Mas já ajuda bem. Perfeito? E aí nós temos o seguinte, né? Ela diz assim, ó. Ocorre, no entanto, exceções a essa regra, que seria o normal, com as seguintes possibilidades de acumulação. A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor e a outro instrumento técnico, né? O científico. A de 2 cargos ou 2 empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Portanto, no caso em tela, lista acumulação de cargos, tá? De cargos de procurador federal e de professor. Uma vez que o cargo de procurador exige formação científico-jurídica. Então, preste atenção. Aqui você está trabalhando a questão das exceções. E mesmo trabalhando as exceções, você cria situações, né, de proximidade com o seu leitor ou com o personagem do livro, tá? Então, vamos mais. E aí, nós temos aqui, ó. Né, vai falar o quê? Tomando-se o caso supramencionado, discorre sobre aspectos que tratam das hipóteses de acumulação de cargos admitidos pela Constituição. Então a gente fez análise aqui muito pautada pelo regimento interno antes, agora mais constitucional. Então nós temos o que aqui? Salienta-se que a validade de argumentação de cargos está relacionada com a compatibilidade de horário, né? Então você já bateu aqui. Além disso, calma, em vez de jogar todas as características que a Constituição pede, não, a gente pede calma e reorganiza o jogo. Ó. Além disso, né, poderia ser também ademais, certo? Vírgula. Além disso, a acumulação deve respeitar o teto remuneratório previsto no, tá vendo, bonitinho aqui, todo o dispositivo, que é o subsídio mental da série dos ministros do Supremo, né, é o subsídio mental em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Gente, cansaço. Ademais, nós temos o artigo 38, o servidor investido no mandato de vereador, respeitando a compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Porém, não havendo a referida compatibilidade, ele será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, o que você tem aqui? De novo,
períodos mais curtos, tá vendo? Sempre períodos mais curtos, certo? Olha só, aqui uma soma de informação, né? Aqui outra soma de informação, por isso que além disso, ademais, tá? E aqui uma pequena contraposição, normal em redação. Conclusão. Ante o exposto, no caso em estudo, embora seja controvertido, o entendimento acerca da possibilidade de exercício de cargo eletivo por vereador ou por servidor que já acumula licitamente 2 cargos, cabe analisar a viabilidade jurídica sentada nos termos do artigo 38, inciso 3º da Constituição Federal. Pessoal, às vezes a banca pergunta alguma coisa que a gente não tem. A gente fala, poxa, não tem isso, não sei onde é que tá. E na verdade a gente estudou, tá? Na verdade a gente estudou. Vou te dar outro exemplo do TCE Minas, né, que eu me lembrei. Então, o TCE Minas tinha a primeira questão, né? Essa primeira questão tratava das competências do Tribunal de Contas, aí o aluno tinha lá 13 competências para ele rolar. Muitos alunos ficaram apenas enumerando competências, esses não tiraram nota boa, ao passo que aqui ele trazia assim, 2 competências, ponto final, conversava com as pessoas aqui. Depois, né, conversava com as pessoas, conversava com os itens, colocava exemplo, colocava algum comentário, né, associado a essas competências ou exceção. Depois vinha competência Z e W, tá certo? Ponto. Além disso, a competência tal, tá? Aí quer dizer, esse aluno ele consegue uma nota muito melhor do que os demais candidatos do TCE que trouxeram o mesmo conteúdo. Por quê? Porque esse aluno vai elaborar texto, tá? Ele vai acrescentar informação, ele vai devagar com a informação, tá bom? E aqui, não é, nós temos o quê? A parte final. Então, em vez de fundamentar tudo que pediu no texto, parágrafo a parágrafo, a gente pode criar, assim, um parágrafo conclusivo, fazendo a fundamentação de uma forma até geral. Então vamos lá, ante o exposto, no caso, estudo. Embora seja controvertido o entendimento acerca da possibilidade de exercício do cargo eletivo de vereador por servidor, que já acumula licitamente 2 cargos, cabe analisar a viabilidade jurídica sentada nos termos do artigo 38, inciso 3º da Constituição. Foi o que você fez. Então aqui embaixo nem foi resumo do caso. O que aconteceu aqui embaixo foi uma síntese do que foi apresentado, tá? Das questões apresentadas. Tá bom? Certinho? Então, show. Vamos então para o último caso que a gente pode comentar aqui, né? Nós temos, Gabriel, 31 anos. Deixa eu ver o que está pedindo primeiro. Está pedindo a diferença entre maus antecedentes e reincidência. E está pedindo também a possibilidade de um instituto dos maus antecedentes ser utilizado para formalizar a culpa de um indivíduo em um processo criminal. Então, gente, são 2 questionamentos. Na hora da prova, marca mesmo aqui. A prova você pode levar para casa, não tem problema. Só a folha definitiva da redação que não. Então você vai esclarecer, cumpre preliminarmente esclarecer que maus antecedentes e reincidência são parte do histórico criminal de cada pessoa. E caso existente possuem efeitos da dosimetria da pena, ou seja, na definição do tempo de reclusão que o réu irá cumprir. Não obstante tal semelhança, tais institutos apresentam naturezas distintas. Então, quer dizer, a gente viu, tá? A gente vai ver. Primeiro, você traz o quê? Ou ponto de semelhança, ou ponto de distinção, mas deixe claro que tem esse ponto de distinção, tá bom? Não vai direto, assim, conceituando, não. E aí você vai, então, trabalhar cada um desses institutos. E foi o que aconteceu aqui. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, consideram-se maus antecedentes os elementos que revelam a conduta social do réu. Como, por exemplo, olha só, recurso de exemplificação, você trazendo para o mundo real, o mundo da aplicação prática. Condenações criminais, que ainda transitam, ainda que transitados no julgado, prisões preventivas, ponto e vírgula, processos criminais, né, em andamento e por aí vai, tá? E aí vem, na dosimetria da pena, o juiz precisa considerar de forma individualizada tais condutas do réu, para analisar a gravidade dos fatos e circunstâncias envolvidas. Então, quer dizer, você sai aqui dessa parte mais teórica, veja que ainda tem exemplo, né? Porque jogou aqui, por exemplo, com a intenção de exemplificar. E você tem a parte da aplicação, que é a parte da dosimetria da pena, tá bom? E mais,
A banca pediu outro aspecto de diferença, então a reincidência. Já a reincidência prevista no artigo 61 do Código Penal ocorre quando o agente pratica novo crime após o trânsito em julgado de uma condenação anterior por outro crime, seja doloso, seja culposo. Então, paralelismo, ou seja. No caso em tela, veja que a gente já vai direto. No caso em tela, Gabriel é reincidente, possui maus antecedentes, visto que praticou novo crime após trânsito em julgado de uma condenação anterior, né? Por outro crime. Convém considerar, por outro lado, que a má índole de Gabriel na adolescência, por si só, não configura maus antecedentes para fins penais, pois a responsabilidade penal é atenuada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Por fim, salienta-se que não há possibilidade de o Instituto dos maus antecedentes ser utilizado para formalizar a culpa de um indivíduo em um processo criminal. A culpa é um elemento essencial do crime, a qual precisa ser comprovada durante a instrução. Já os maus antecedentes configuram uma circunstância agravante da pena. Isto é, vai explicar, tá vendo? Então, gente, é sempre assim. É precisão, é escrever período curto, é usar recurso de reescrita, isto é, tá certo? Ou você pode falar, ou seja, ou senão simplesmente reescrever, pegar um período maior, reescrever essa composição, tá bom? Trabalhar com elementos de coesão, tá, gente? Sempre que puder, tá bom? Se você tiver um parágrafo inteiro e não tiver dividido esse parágrafo em mais itens temáticos, naturalmente você teria problema, tá? Certo? Não digo nem itens temáticos, dividir em partes, certo? Você teria problema. Então, assim, o ideal é que você vá fazendo ali tudo bonitinho, por mais, né? Vai ficar meio emboladinho. Não vai não, tá? O examinador já está acostumado com esse processo. Tranquilo? Então, a questão é só reestruturar o texto, deixar o texto, assim, bem visível, para ninguém ficar achando que tem que adivinhar alguma coisa, mas para as pessoas, né, vamos dizer assim, para você, pro examinador te dar uma nota condizente com o que você está falando ali, condizente com a tua capacidade de elucidar fatos, tá bom? Certinho? É isso, tá, pessoal? Então vamos seguindo aí nosso trabalho, tá bom?